Bom dia, galera. Esse vídeo eu vou falar sobre crise dos mísseis. É meio que uma introdução para ver se de um conteúdo de história para falar sobre um pouco dessa relação conturbada entre os Estados Unidos e Cuba. E um desses episódios mais conturbados dessa relação foi a crise dos mísseis. O que foi a crise dos mísseis? Os Estados Unidos descobriram que a ex-União Soviética estava colocando bases militares com armas nucleares no território cubano. De imediato, os Estados Unidos cercaram toda a ilha e ameaçaram derrubar radicalmente o governo cubano, podendo até acarretar uma guerra de proporções mundiais que envolveria a União Soviética e os Estados Unidos, que foi o ato da União Soviética aproveitar que a Revolução Cubana foi uma revolução de caráter socialista e caiu no colo da União Soviética, mesmo essa revolução não tendo recebido investimento da mesma, e aproveitou disso para estabelecer bases militares com armas nucleares em Cuba. Os Estados Unidos estavam preparando para a guerra, ainda mais pelo fato que eles acharam uma afronta colocar uma base nuclear com armas nucleares no território que eles acham até hoje que é colônia deles. Eles não caíram na real de que o povo cubano jamais aceitará ser colônia, diferente do povo brasileiro, que aceitou de bom grado o processo de colonização, tanto é que votou num candidato que é a favor da colonização brasileira, que inclusive presta continência para a bandeira dos Estados Unidos, mas é outra história. E em todo esse processo, galera, o mundo estava temendo uma terceira guerra mundial por conta da crise dos mísseis. Infelizmente, aliás, não ocorreu porque as coisas foram resolvidas de forma pacífica através do telefone vermelho, que era uma ligação direta entre o governo do Kremlin e o governo dos Estados Unidos, e eles sentaram e resolveram de forma pacífica a crise econômica e diplomática, principalmente diplomática. Não deixou de afetar a economia também, por conta dessa perigo de uma suposta terceira guerra mundial, e todo esse processo foi resolvido com acordos entre a União Soviética e os Estados Unidos. Entre outras coisas, a União Soviética se comprometia a retirar todas as bases de mísseis nucleares em Cuba. Em segundo lugar, os Estados Unidos se comprometeriam a não intervenção militar direta ou indireta dos Estados Unidos no governo cubano. E de certa forma, pelo menos a intervenção direta, os Estados Unidos cumprem
até hoje, mesmo a União Soviética não existindo mais. E mesmo assim, mas ainda eles consideram o território cubano colônia deles. Eles não aceitam que o povo cubano jamais aceitou cabresto deles, do governo dos Estados Unidos. E tem essa relação até hoje conturbada. E a crise dos mísseis foi o momento mais perigoso dessas relações, que estavam sob um período de Guerra Fria, né? Que já mostrou já o barril de a panela de pressão que esse episódio poderia ter desencadeado a uma terceira guerra, grande guerra de proporções nucleares, só que o bom senso ocorreu porque resolveram as coisas de forma pacífica. E não somente esses atos que ocorreram no período da Guerra Fria, como também, por exemplo, investimento dos Estados Unidos em ditaduras militares por toda a América Latina. É uma das coisas que ocorreram. Mas o tema central desse vídeo é mostrar que, apesar desse estopim que foi a crise dos mísseis, a Guerra Fria, ela não chegou a ter um confronto direto entre as duas grandes potências econômicas do mundo da época. Apenas rixinhas comerciais e entrelaços políticos entre as duas maiores potências. Tipo o que está acontecendo atualmente com os Estados Unidos, China e Rússia. E com o senhor, sob a batuta do senhor Donald Trump, que foi eleito numa eleição que, sinceramente, até hoje eu não entendo essa eleição dos Estados Unidos, em que o presidente que é eleito não necessariamente ganha a maioria dos votos. É uma contagem de votos bem louca, né, para analisar o processo eleitoral dos Estados Unidos. Em tudo isso, galera, a saída das armas nucleares em Cuba ocasionou até críticas dentro do partidão cubano. Por exemplo, um dos caras que foram contrários à retirada da base militar soviética em Cuba foi Che Guevara. Porque o Che Guevara interpretava que ter armas nucleares no território cubano é uma forma de autoproteção da ilha contra o vizinho do norte, que cobiça a ilha desde sempre. É basicamente essas informações que eu tenho que trazer sobre esse assunto para vocês, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. E aqueles que vierem a primeira vez, não deixe de acionar o sininho das notificações, inscrever-se no meu canal e dê o joinha. E eu vou deixar na descrição desse vídeo o número de uma conta bancária para poder dar uma alavancada no canal. E no mais, tem ideias para outros temas de canais. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês sabem o que fazer, né? E é isso aí, galera. E no mais, fiquem todos com Deus. E até mais tarde, se Deus quiser.